Yeah. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou Marco Quesini, quarta-feira agitada, puta que pariu, 777, fora do Vasco, vamos falar disso já já, queria pedir para que antes vocês dessem um like aqui, compartilhem o nosso conteúdo, sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo o Oda Oficial é o Oda Ser Vasco, então dê essa moral pra gente lá, sigam a gente aqui pra gente falar muito de Vasco, estou até agitado aqui do que falar. Que dia, e a gente precisava vir falar aqui, até pra gente esclarecer, óbvio que tá tendo muito desdobramento, principalmente com essa parte da 777, que a gente vai chegar lá, né? Queria antes só fazer uma menção, porque acaba tendo um pouco a ver com isso, antes da gente entrar nesse tema que aconteceu agora há pouco. Então, o Campeonato Brasileiro, a CBF suspendeu por 2 rodadas, então a rodada 7 e a rodada 8 estão suspensas. Com isso, Vasco e Flamengo, que aconteceria sábado agora, não vai acontecer mais. Então o futebol para, pelo menos até o final do mês. Então isso acaba ajudando o Vasco, principalmente pelo que eu vou comentar agora. Então essa paralisação acaba vindo muito a calhar. É um recesso importante para o Vasco, que se vinha com incertezas dentro e fora do campo. Com o que acabou de acontecer, aumentou mais ainda. Justiça do Rio de Janeiro acata liminar que tira 777 da Vasco SAF, né? Então devolve para o CRVG, para o Pedrinho, leia-se o Pedrinho. Então o comando da Vasco SAF volta para a CRVG, né? A CRVG que entrou com uma ação sobre isso. Então nessa ação, inclusive, até curiosamente, ela admite que a 777 nem deve nada a ela, que está em dia, que pagou com tudo que deveria pagar, mas que a ação ela era em função da insegurança que a 777 trazia com tudo que vem acontecendo no mundo afora. Então, toda essa insegurança que trazia fez com que o juiz acatasse essa liminar, né? Isso vai muito até contra, porque se a 777 está adimplente, seria muito difícil teoricamente, mas não. A decisão foi favorável, então vão ter aí novos desdobramentos, eu vou dar um pouquinho da minha opinião. Então, muito rápido, até para não ser cansativo, não ocupar muito tempo de vocês, tentar falar de uma forma muito, muito simplória. Eu acho que isso é um golaço do Pedrinho. Eu acho que esse ganho mostra que o Pedrinho, de fato, está ali na trincheira, de olho na 777. Tudo que ele prometeu lá na campanha dele, de fato ele vem. Ele e o time dele, vem com um time muito, muito sólido, muito forte ali, com Paulo Salomão, com Renatinho, turma boa, dando esse amparo, dando ele suporte pro Pedrinho. Então ele já vinha dando sinais de que ele estava de olho em todas essas brechas que o contrato poderia trazer. E de fato é mais um golaço que para mim ele mete. Dito isso, de que para mim é um golaço, parece até curioso o que eu vou falar, mas na minha opinião, eu torço até para que essa liminar caia nas próximas horas, caia amanhã. E aí você vai falar, porra Marcos, mas qual porra é essa? Tu não disse que é um golaço do Pedrinho? Como é que tu tá querendo agora que a liminar caia? Então, tô querendo que a liminar caia porque, dado o susto, eu acho que essa transição ela praticamente seria inviável, afetaria diretamente o lado esportivo, o futebol. Então imagina agora jogador, técnico, se vem ou não, está contratado, quem é que contratou, quem é que é responsável por isso. Então para mim poderia ter um efeito. Por isso que antes de eu entrar nesse assunto eu falei sobre a suspensão das rodadas 7 e 8, que o Vasco acabou dando sorte nisso. Imagina toda essa instabilidade para jogar os 2 próximos jogos, então com o Vasco parado. Claro que a gente sabe que tem o jogo de terça-feira contra o Fortaleza, mas o Vasco joga menos 2 jogos nesse período, que permite que toda essa turbulência tenha uma atenção que merece ter, né? Então, na minha opinião é isso. Acho que é um golaço do Pedrinho a questão da liminar, mas tomara que ela caia, na minha opinião, porque dado o susto, eu acho que seria uma transição praticamente inviável, já que não é que o Pedrinho geriria a Vasco SAF. Aí teria que vir todo um processo burocrático em que o associativo nomearia uma diretoria para Vasco SAF, enfim. É um processo que você colocá-lo em prática, ao meu ver, como deve ter surpreendido todo mundo essa liminar, inclusive ele. Não acredito que Pedrinho já tenha uma costa sólida a ponto de absorver uma transição dessa sem ser dolorosa e sem afetar o futebol. Então, por isso que essa é a minha opinião.
Queria escutar um pouco da de vocês. Coloca aqui um pouquinho nos comentários o que vocês acham. Obviamente, estou falando aqui, mas em paralelo já deve ter muita coisa já desdobrada, muita coisa acontecendo. Então a gente só queria trazer um pouquinho desse recado. Peço desculpa até pela hora. Estamos aqui varando a madrugada para poder trazer um pouquinho aqui da nossa opinião. Então amanhã a gente vai estar voltando, falando um pouco mais disso. Vamos acompanhar, porque o Vasco parece uma Netflix. É impressionante. Mas a gente precisa continuar trazendo aqui os temas importantes, mas reforço, golaço do Pedrinho, isso ter acontecido mostra que a gente está mais forte do que nunca, Pedrinho com o time dele e a torcida ao lado. Beleza, rapaziada? Então compartilha aqui pra gente, pega o nosso link, compartilha para todo mundo, segue a gente lá nas redes sociais. Então amanhã a gente está de volta, como eu falei, com muito mais Vasco. Um beijo no coração de todo mundo e aqui é Vasco.